Bom dia, pessoal. Vamos realizar nosso estudo de Conduta Espírita de 1º de novembro de 2024, intitulado Perante a Instrução. Mas vamos fazer uma pequena leitura antes, que é extraída do livro, deixa eu ver qual é o livro, Fonte Viva 116, que se baseia na mesma frase de Jesus que André Luiz trabalhou no Conduta Espírita perante o livro. O título é uma mensagem de Manuel intitulada Ir e Ensinar, capítulo 116 de Fonte Viva. Portanto, ide e ensinai. Jesus está em Mateus, capítulo 18, item 19. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar, não esquecer que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jazem atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter trabalhado brilhantemente, falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, se fez humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar, e em plena atividade pública foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme suas necessidades. Com indiscutível certo, Jesus é chamado o Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e incompreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam sublimes ensinamentos. Falou-nos do eterno Pai e revelou-nos com sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Se te propões desse modo a cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo quer dizer, ide e exemplificai para que os outros aprendam como fazer. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai querido, Senhor Jesus, amigos espirituais, graças vos damos por estar realizando aqui esse estudo. Que tuas bênçãos nos envolvam, nos fortaleça, nos guiem no caminho do bem, da fraternidade e da paz. Ilumina-nos, Pai querido, nesse estudo que vamos realizar. E abençoa, Senhor, a todas as pessoas que ouvirem esse estudo. Que possa tocar em seu coração. Que cada um de nós possa aprender e aprender a ensinar. E ter coragem de ensinar o que aqui aprendemos. Exemplificando, trabalhando para o bem. Crescendo no caminho do bem, da fraternidade e da paz. Mas para falar, gente, perante o livro, vale a pena dar uma faladinha nesta mensagem de Emmanuel, baseada na fala de Jesus, contida em Mateus 28, item 19, portanto, ide e ensinai. Né? Porque ele deixa claro que Jesus podia ter falado através de médiuns, podia ter psicografado mensagens, mandado por psicofonia outras mensagens, mas não. Optou a se submeter às limitações da existência terrestre. Nasceu como uma criança, viveu toda uma infância, toda uma adolescência, trabalhou durante longos anos como carpinteiro, tanto que era conhecido como consta do Evangelho, como filho do carpinteiro. Segundo documentos, José era um carpinteiro afamado por fazer trabalho de boa qualidade. E Jesus o ajudava. E um belo dia começou a pregar. Jesus veio e exemplificou o que ensinava. Ele ensinou sobre o perdão. E do alto da cruz, depois de ter sido condenado, quizá até por gente que foi por ele curada, ele disse, Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Ensinou sobre o amor e amava seus discípulos. E continua nos amando até hoje. Ensinou sobre a fraternidade e quis lavar o pé dos discípulos, mostrando que quem é fraterno é humilde. Tanto que Pedro não queria que Jesus lavasse seu pé, mas ele resolveu a si mesmo lavar o pé. Disse, não terás parte comigo se não quiseres que eu te lave os pés. E ele disse que quem quiser ser o maior, que se faça o maior servidor. Portanto, dê o exemplo do trabalho, da renúncia, da humildade. Dê o trabalho, dê o exemplo da calma, da fé. Quando os discípulos se apavoraram porque o barco estava ameaçando emborcar por causa da ventania e do temporal, Jesus disse, homens de pouca fé. E ele disse para a natureza, para se acalmar. E tudo se acalmou, mostrando a importância da fé. Ele disse que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, né, diríamos ao monte, joga até ali, e o monte iria. E aí, então, ele veio com os homens e ensinou. Depois, Emmanuel explica por que Jesus é chamado de Divino Mestre. Né? E foi porque ele deu o exemplo do amor fraterno, ensinando, se converteu em benfeitor de quantos lhes recolhiam os sublimes ensinamentos. Jesus nunca procurou polemizar com ninguém. Os outros é que procuravam para polemizar.
Assim foi, quando apresentaram uma moeda, pedindo se era lícito pagar o tributo a César. Se Jesus dissesse que era lícito pagar o tributo a César, diriam que ele era contra os judeus. Se Jesus dissesse que não era lícito, diriam que ele era contra os romanos. Ou seja, o colocaram numa cinta e ele habilmente perguntou: de quem é esse retrato na moeda? E disseram: de César. Aí Jesus disse: pois dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não tiveram resposta. Então, Jesus falava do eterno Pai e deu o supremo exemplo com seu sacrifício na justa maneira de buscar. Ensinou-nos muitas parábolas que até hoje são atuais. Mas tendo falado um pouquinho sobre esse texto, vamos trabalhar o texto perante o livro. Vamos ver, perante a instrução. É perante a instrução. Vamos ver o que é que André Luiz escreve no texto perante a instrução. Ele começa: em todas as circunstâncias, lembrar-se que o Espiritismo expressa, antes de tudo, obra de educação, integrando a alma humana nos padrões do Divino Mestre. Tem 2 mandamentos do Espírito de Verdade, que cabe lembrar aqui. O primeiro é: espíritas, amai-vos. E o segundo é: espíritas, instruí-vos. Portanto, todo espírita tem que estudar. Não falta material para isso. É só pesquisar. Temos obras como esta, do livro Conduta Espírita, de André Luiz. Tem o livro Agenda Cristã, de André Luiz. Tem as obras de Joana de Ângeles. Tem obras por outros médios, todos objetivando nos ensinar. Tem a série inesquecível da vida no mundo espiritual, que começa com o livro Nosso Lar, continua com Mensageiros, continua com Missionários da Luz, continua com Obreiros da Vida Eterna, vai para No Mundo Maior, e assim por diante. Com lições valiosíssimas que todos deveríamos estudar e meditar. Temos as obras básicas, que é fundamental estudarmos para melhor entender essas outras. Começando por O que é o Espiritismo. Recomendo a todos uma leitura desta obra. Depois o Livro dos Espíritos. Depois o Evangelho segundo o Espiritismo, que podemos estudá-lo cultivando o Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana. Pode ser sequencial, pode ser abrindo ao acaso. Estaremos estudando. As mensagens que iremos ler são inesquecíveis e colaboram para nosso aprendimento, nosso aprimoramento moral. E, nessa primeira frase de André Luiz, ele, em todas as frases que ele trabalha no livro Conduta Espírita, ele coloca um pequeno provérbio. Um provérbio espiritual que nos ajuda a entender. Cultura atendida, progresso mais fácil. Ou seja, se estudamos, é mais fácil conseguir conduzir nossa vida diante dos desafios e sabores que ela nos apresenta. Provas, testes e os desafios variados da vida física em um planeta de provas e expiações. Solidarizar-se com os empreendimentos que visem a alfabetização de crianças, jovens e adultos. Sim, ensinemos sempre que houver oportunidade. Procuremos ensinar a boa lição, baseada no que aprendemos no Espiritismo. A boa lição no sentido de semear esperança, consolo, coragem e crescimento espiritual interior das pessoas. E aí, o provérbio que André Luiz nos lega é: alfabeto é o primeiro degrau da ascensão na cultura. Continuando, pugnar, o que significa lutar, pela laicidade absoluta do ensino mantido oficialmente. Esclarecendo os estudantes, sejam crianças ou jovens, sempre que necessário quanto à conveniência de se absterem, cordialmente, quanto possível, das aulas e solenidades de ensino religioso nos institutos de instrução que veiculem noções religiosas contrárias à doutrina do Espiritismo. Infelizmente, a doutrina espírita ainda não é entendida, não é reconhecida por certas religiões, um pouco mais dogmáticas e, às vezes, um pouco mais limitantes em seus conceitos. Portanto, o Espiritismo defende que o ensino oficial seja neutro em termos religiosos, para que alunos de todas as denominações religiosas possam frequentar. E aconselha que, se houver evento religioso que combata no Espiritismo, tentemos ficar longe deles. O motivo é simples. Jesus não rejeitou ninguém, de nenhuma religião. Naquela época que Jesus viveu, a Palestina, a então Palestina, hoje Estado de Israel, era um centro mundial. Havia um monte de romano lá que não era judeu, seguia denominações religiosas romanas. Havia persas que seguiam o zoroastrismo ou religiões derivadas do zoroastrismo. Havia hindus que seguiam o hinduísmo, religiões derivadas do hinduísmo. Não podemos esquecer que Jerusalém era um centro econômico mundial. Gente de todo mundo passava por lá. E Jesus falava para quem quisesse ouvir. Não há uma palavra de Jesus combatendo qualquer uma dessas religiões. Jesus alertava, sim, as pessoas que tinham posturas hipócritas, entre as quais se destacavam os judeus, onde ele dizia, ele combatia a hipocrisia e a falsidade, mas ensinava a verdade. E nunca combateu nenhuma religião.
Ele, em termos de origem humana, era judeu e seguia os rituais judaicos. Todo ano ia a Jerusalém. Se lerem com atenção o Evangelho, nós sabemos que Jesus pregou durante 3 anos. Ele foi 3 vezes a Jerusalém, na época da Pessach, ou Páscoa. Jesus, quando garoto, que surpreendeu os doutores com sua sabedoria, ele estava fazendo bar mitzvah. O bar mitzvah é quando o garoto adolescente, pré-adolescente, é apresentado à sociedade e tem que, dentro do judaísmo, e tem que apresentar, mostrar que conhece as escrituras. E Jesus deu um show, tanto que surpreendeu até os doutores com sua sabedoria. E aí, o provérbio que André Luiz nos lega para este parágrafo é: o lar e o templo são escolas da fé. E deixa claro, a escola é a escola e aprendizado intelectual. Já o lar e o templo, ou a igreja, ou a casa espírita, a religião que a pessoa segue, é que são as escolas da fé. Aperfeiçoar os métodos de ministração do ensino doutrinário à mente infantil, buscando nesse particular os recursos didáticos suscetíveis de reafirmarem a seriedade e o critério seguro de aproveitamento na elaboração dos programas. Aí, esse parágrafo explica a evangelização. Sim, é pela evangelização infantil que na casa espírita passamos conceitos espíritas para nossas crianças e jovens. Eu trabalho muitos anos na evangelização infantil e juvenil, lá no Alta de Souza. Comecei a trabalhar, deixa eu ver, acho que foi, comecei a levar meus filhos antes da obra. A obra foi em 1995. Eu não era evangelizador, apenas levava meus filhos, assistia algumas da Escola de Pais, professor Marcos, lembro bem, falava tão bem, né? E depois eu comecei a ajudar, lá pelo final dos anos 1990, 97, 98, comecei a ajudar Marisa e outras pessoas. E durante muitos anos trabalhamos. Até a pandemia tínhamos uma frequência regular, houve épocas que a frequência foi muito boa. Eu cheguei a ter 22 jovens para ensinar. Durante a pandemia foi online, e após a pandemia estamos tentando engrenar a evangelização infantil. No entanto, eu sinto uma gratidão muito grande dentro de mim por ver os jovens daquele tempo se tornarem adultos, que levam uma vida digna, e tem, mesmo que não frequentem nossa casa, procuram conduzir uma vida dentro dos ensinos espíritas, e têm a crença nos ensinos do espiritismo. Meus filhos, muitos outros, então crianças e jovens, hoje adultos, vivendo suas vidas profissionais e sendo pessoas que levam uma vida digna de exemplo, com responsabilidade e equilíbrio. Conheço vários e fico feliz de entender que, com certeza, aquela evangelização infantil daquele tempo deixou boas sementes em seus corações. E aí, André Luiz nos diz, na Academia do Evangelho, todos somos alunos. Sim, hoje estou com 71 anos e ainda estou aprendendo. E eu comecei a frequentar o Espiritismo com 20 anos de idade. São 51 anos que estou frequentando e ainda tenho muito que aprender. Muito que aprender. É como uma vez Joana disse para Divaldo, que a gente leva encarnações para entender plenamente as obras básicas de Kardec. Então, nessa estou me esforçando para aprender, mas tenho muito para aprender. Né? Consigo falar sobre várias coisas, mas ainda tenho muito a aprender. Então, todos somos alunos. E nunca é tarde para aprender. Porque iremos para o plano espiritual, retornaremos para cá, reaprendendo com maior rapidez aquilo que aprendemos nessa encarnação. Sim, nessa encarnação estudamos bastante o Espiritismo. Na próxima será algo natural. Entre jovens que evangelizava, havia alguns que o Espiritismo não entrava na cabeça. Havia outros que diziam, eu sempre senti que foi assim. Por que será? Com certeza essa pessoa teve contato com conceitos espíritas, ou em outras religiões espiritualistas que defendem a reencarnação, e ensinos parecidos com o Espiritismo. Tiveram contato com isso e isso ficou sedimentado dentro de si. A propósito, um pequeno parágrafo. Conheço pessoas que estudam a Cabala. Cabala é a parte espiritualista do judaísmo. É tão semelhante os ensinos da Cabala com os do Espiritismo, que pelo jeito a gente fica com certeza que o que aqui aprendemos no Espiritismo, há milhares de anos já era conhecido, pois a Cabala vem de antes de Jesus. Né? E aí, outro ensino relativo à evangelização. Renovar as matérias tratadas nos programas de evangelização, segundo orientações atualizadas. O Espiritismo progride sempre. Sim, precisamos nos aprimorar na evangelização. Nos desenvolver, estudar as melhores técnicas. Hoje em dia estamos enfrentando um grande desafio, pois existem vários cursos de evangelização online, coisa que não tinha antes da pandemia. E muitas crianças e jovens estão preferindo evangelizar no conforto de seus lares, olhando para o microcomputador, ou para o laptop, ou para o celular. Não sei quanto eficiente isto é, mas sim porque precisamos nos reinventar. E aí diz o Espiritismo progride sempre. Dedicar atenção constante à melhoria
dos processos pedagógicos, no sentido de oferecer aos pequenos viajores, recém-chegados da espiritualidade, a rememoração necessária daquilo que aprenderam e dos compromissos que assumiram antes do processo reencarnatório. Gente, é uma grande verdade que estou vivendo. Tenho 2 netas de 4 anos e, claro, nas conversas com elas, dentro do que a gente pode explicar, para uma criança de 4 anos, procuro passar conceitos de religiosidade, de Papai do Céu, de anjos, amigos espirituais, que a gente não vê. Básico, assim, bem básico. Importância de fazer oração. E eu observo com que carinho que elas ouvem, com que seriedade que elas ouvem. Já falei de Jesus e ficaram muito interessadas em Jesus. Ou seja, a gente percebe que as crianças estão reencarnando, muitas, com princípios espirituais que cabe a nós desenvolver. Portanto, busquemos aprimorar os processos pedagógicos da evangelização. Esse texto é tão bom que vou repassar para evangelizadores da casa para lerem com calma, pois reflete algumas preocupações que temos com a evangelização. E ele um provérbio que merece ser comentado. Quem aprende pode ensinar, e quem ensina aperfeiçoa o aprendizado. Gente, existe uma experiência que o pessoal faz sobre quanto assimilamos daquilo que estudamos. Se é daquilo que é falado, a gente assimila menos de 10%. Se a gente lê e relê, talvez 15%. Se a gente pratica, faz exercícios, talvez 30%. Mas quando temos que ensinar, quando temos que falar sobre algo, a gente aprende 90% do que trabalha. Gente, não tenhamos medo de ensinar o que aprender. Vamos ter que estudar mais para falar, com certeza. Mas é assim que a gente aprende. Lembrando que nunca é tarde para ensinar. Dispor o problema da educação com Jesus acima do interesse de sociedades e núcleos, unificando sempre que possível os trabalhos esparsos, imprimindo maior relevo às obras de evangelização no preparo essencial do futuro. A educação da alma é a alma da educação. Aqui é interessante. O espírita precisa estudar mais Jesus. Suas falas, seus ensinos. Eu sou um espírita e converso com alguns amigos, tenho alguns amigos evangélicos. Evangélicos sérios, que levam a seriedade da religião. Um deles até está estudando para pastor. E sabe que eu sou espírita. No entanto, eu digo, eu estudo isso de Jesus no Espiritismo. Não vou falar de reencarnação para ele, tudo tem seu momento. Mas os ensinos de Jesus eu falo. Os ensinos do perdão, das parábolas. E ele fica impressionado. Ele diz, se você não fosse espírita, você podia estudar para pastor, que você ia ser um excelente pastor. Gente, já ouvi isso. Estudemos Jesus. Estudemos os evangelhos. Estudemos o evangelho segundo o Espiritismo, que nos ensina a entender as passagens de Jesus. Algumas passagens um pouco mais difíceis. Mas entre Kardec e os espíritos, fizeram um excelente trabalho no evangelho segundo o Espiritismo. Leiamos um pouco por dia, não ler ele todo de uma vez só. Que igual, resolvemos comer a comida que comeríamos em uma semana em apenas uma refeição. Não vai prestar. Não vai dar certo. Temos que comer em pequenas partes ao longo de uma semana aquilo que é para ser uma semana. Então, a melhor forma de estudar o evangelho é cultivar o evangelho no lar. Escolha um dia, uma hora, um dado momento. Leia uma passagem do evangelho. Comentem-na. Leia uma passagem daquelas obras de Emmanuel, como Vinha da Luz, de Luz, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida. Comentem brevemente essa passagem. E façam uma linda prece, uma pequena prece de abertura, uma pequena prece de encerramento, rogando proteção sobre todos. E se quiserem pedir para que a espiritualidade fluidifique uma água, coloquem uma água perto de vocês e peçam para que a espiritualidade fluidifique. Gente, eu estou praticando o evangelho no lar há décadas. Houve época que a vida melhorou um pouco, que eu faltei algumas vezes, mas dentro do possível, estou conduzindo o evangelho no lar há décadas. E observo que estou aprendendo com ele. E aí, o texto de Perante a Instrução de Conduta Espírita foi baseado naquela mesma passagem que eu falei na leitura inicial. Portanto, ide e ensinai. Foi Jesus que disse em Mateus 28, versículo 19. Vamos fazer nossa prece de encerramento? Pai querido, Senhor Jesus, amigos espirituais, muito vos agradecemos por esse maravilhoso ensino que tivemos. Que tuas bênçãos nos envolvam, nos fortaleça na fé, nos guiem no caminho do bem, do equilíbrio e da paz. Fica conosco, Senhor, e abençoa todas as pessoas que assistirem ou ouvirem esta gravação. Assim seja.